Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Esse programa é o Conexão Ayrton Arts, que está conectado com o Venâncio, com o mundo, mas especialmente conectado com você que nos acompanha. E hoje o nosso convidado é o empresário Flávio José Binert, que vai falar um pouco da sua vida aqui na nossa cidade, da sua trajetória como empresário, a sua vida na indústria e também as suas atividades na área social, que são muitas. E eu espero que vocês aproveitem nesses momentos e conheçam um pouco mais da vida desse homem que começou de uma forma muito humilde e hoje é um dos maiores empresários de Venâncio, com uma empresa que emprega mais de 400 pessoas. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite, doutor Ayrton. É uma satisfação estar aqui com você hoje à noite. Flávio José Binert, nasceu em Venâncio? Venâncio Aires, sou nascido aqui, sim. E a tua infância, onde é que tu passou? Nasceu na cidade ou no interior? Na cidade. Eu nasci na cidade e sempre morei na cidade, embora que trabalhei no interior. Na roça? Na roça, até 17 anos. Desde muito novo, nós tivemos que trabalhar. Eu sou de família pobre. E a minha mãe era safrista, meu pai era operário na Venax. E nós somos entre 3 irmãos. Então, como meus pais trabalhavam, o irmão mais velho fazia os afazeres da casa, até 16 anos, 17 por aí. Aí ele foi trabalhar. Foi trabalhar numa empresa, na Venax, aqui em Venâncio Aires. E aí eu fui fazer os afazeres da casa. Depois, e trabalhava na roça também. Fazia as duas coisas, tempos difíceis, mais bons, tenho saudade. E depois, mais tarde, quando eu completei 17 anos, o meu irmão mais novo foi para os afazeres e eu fui. Quando tu fala afazeres, é ajudar a mãe, lavar louça? Lavar louça, lavar casa, fazer a comida, esse tipo de coisa. Só não lavava roupa. A juventude hoje nem imagina que... Não imagina. Que a gente fez isso no passado. Exatamente. Mas foi um passado muito bom. Sou muito grato aos meus pais pelo ensinamento que nos proporcionaram. E eu até 17 anos, como eu falei, aí quando eu tinha 12, 13 anos, a gente estudava e nos momentos de folga nós trabalhávamos na roça. Em que ano tu trabalhou? A primeira empresa que tu trabalhou foi a Venax? Não, eu trabalhei numa fumageira. Aqui em Venâncio tem um fato muito marcante. Nos anos passados, poucos habitantes da cidade de Venâncio Aires não trabalharam na Venax. Então era muito comum os pais... Era grande indústria. Grande indústria. Os pais trabalhavam, meus tios trabalhavam, meu irmão trabalhava, enfim, meus primos trabalhavam. Era uma empresa que era uma grande família. E um sonho da gente da época, uma época de pouco emprego, também era trabalhar na Venax. Então, nós trabalhamos uns meses na fumageira e fizemos uma ficha, né, para aguardar o emprego na Venax. Quando nós fomos chamados, nós pedimos a demissão e fui trabalhar na Venax. Tá, mas antes disso, né, na tua infância, na juventude, sempre aqui na cidade? Sempre aqui na cidade. Esses dias eu vi uma foto, tu com a camisa do Guarani, tu chegou a jogar no Guarani? Eu joguei no juvenil, depois no júnior. Nunca fui um bom jogador. Tá? Fui um jogador. Qual é a posição? Volante, lateral direito, coisa, né? Alguma vez joguei de zagueiro. Todo volante
Tá? Todo volante ele joga tanto de zagueiro como lateral. Ele... Mais técnico ou mais chegada? Não, chegada, só força. Só força, pouco, mais era força. Mas, sim, eu tive também, gostei muito do Guarani, tenho uma paixão até hoje. Tanto é que eu joguei no Guarani, depois fui dirigente do Guarani, cheguei até a presidência, fui diretor muitos anos. Então eu tenho um carinho todo especial pelo Guarani. Quando tu fosse diretor de futebol, eu fui vice-presidente do Guarani. Né? Aliás, a gente sempre conviveu nesses últimos 30 anos. Verdade. Dentro com aquela turma, né? Com o Luiz Morche, com o Celso, com o Luiz Paulo. Uma turma formidável. Paulo Morche. Né? Também, muita gente. Muita gente. E aí chegou um momento que o treinador disse, Flávio, jogando essa tua bola é melhor tu estudar, trabalhar, né? Porque aqui tu não vai te fazer. Na verdade, assim, não chegou a acontecer isso? Não chegou porque... Isso é uma brincadeira que você faz. Não, mas é verdade. Pega um lápis e um caderno e vai estudar. Tá? Mas, na verdade, na época não tinha profissional. Eu nem sei se eu chegaria também. Então, tinha juvenil e júnior. E depois... Chegava mais um amador municipal aqui. Amador municipal, isso. Mas uma época muito boa. Eu tenho ótimas recordações. E, seguidamente, a gente se encontra com o pessoal que jogou conosco, que conviveu conosco. É muito gratificante. Você pegou o Choco, o Eloizinho? Choco, Chaguinho, o Rato, Bofa, o Serginho, o Jorge Lózica, muita gente, tá? Muita gente que dá saudade, na verdade dá saudade. Bom, aí tu fez uma ficha e foi para a Venax. Fui trabalhar na Venax. E ali na Venax, em qual é o setor? Tu passou em vários setores? Como é que foi essa passagem? Às vezes eu conto para o pessoal, lá na empresa principalmente, eu fui para uns piores, não é piores, foi na época. Mais difíceis. Que era o polimento. Tá? Polimento é um serviço teoricamente sujo. Tá? Mas, sem demagogia, doutor, foi um dos melhores setores que eu trabalhei na minha vida. Nós tínhamos um ambiente espetacular. Que ano era isso, Flávio? 74, por aí, 75. E nós tínhamos um encarregado de setor, uma pessoa especialíssima, meu irmão, tá? O cara me ajudou muito na vida, devo muito a minha carreira profissional a ele, foi quem iniciou a minha orientação, como fazer as coisas corretas, como trabalhar corretamente. Muitas vezes a gente fala, olha, o pobre tem uma vida difícil, é difícil triunfar. Não concordo. Eu acho que o pobre, claro, ele tem uma estrada com mais espinhos pela frente, com mais pedregulho. Né? Mas se ele se dedicar, se ele estudar, se ele fizer cursos, enfim, se ele se dedicar com vontade, ele tem condições de triunfar, sim. Qualquer um tem que querer. É tudo mais difícil, mas não é impossível. Então, há 37 anos, tu começou no ramo metalúrgico, na Venax, né? Isso. E hoje tem essa empresa que é a Fundição Weiss. Correto. Os americanos chamam isso de the made self-man, né? Um homem feito por si. Mas ainda na Venax, ali dentro, tu trabalhou em outro setor, tu foi aprendendo, tu foi trabalhando e aprendendo? Na verdade, sim. Chegou um determinado... A Venax era uma empresa muito grande. Na época, tinha em torno de 600 funcionários. Em determinado momento, eles tiveram a necessidade, graças a Deus que eles tiveram a necessidade, de fazer um vestibular interno na fábrica, principalmente com os jovens, que eles queriam fazer um polimento. Tá? Eles abriram 20 vagas na época. 20 pessoas. Tinha muita gente que fez o concurso. Somente 20 iriam passar. Tá? Iriam ter êxito. E nós ficamos entre os 20. Não me pergunte se foi o primeiro ou foi o último. Para mim é insignificante também. Mas, graças a Deus, nós ficamos entre os 20 e, dali em diante, começamos a ser preparados, na verdade, para assumir cargos dentro da empresa.
E foi onde é que foi o grande pontapé, digamos, inicial. Tá? Nós, de polidor, nós fomos para apontador do setor, que era um cargo já mais elevado, e nós sempre continuamos estudando e fazendo curso. A Venax proporcionava muitos cursos para nós, e nós aproveitamos esses cursos. Na época a direção da empresa é o Sr. Guaraci Campos. O Sr. Guaraci. Teve um período que o Sr. Nelson não participou. Também. Mas no período do Sr. Guaraci, daí, a família Kremer, a família Kunkel. Exatamente. Foi naquele período. E outras pessoas conhecidas no departamento comercial, como o Gastão Guedes. O Gastão Guedes, uma pessoa excepcional, uma pessoa que a gente deixou saudade, certamente, não só para mim, mas a maioria dos venançoarenses. Era um homem extremamente simples, um homem querido pela população, pelos funcionários. Então, nós, depois de trabalhar um tempo como apontador, nós fomos convidados para assumir um outro setor da fábrica, que era a cromagem e zincagem da empresa, aí já como encarregado. É um cargo de chefia. Cargo de chefia. Aí eu me recordo muito. Eu sempre fui de ter posição, Eu me recordo que fiquei uns anos, 2, 3 anos, alguma coisa nesse sentido. Tá? A pessoa que era o titular retornou de problemas de saúde que tinha. Tá? Pessoa muito querida também, muito especial para nós. E aí a gerência chegou para mim e disse: Flávio, agora o senhor... Foi colega do Silvino Westenfeld. Foi, claro, foi. Eu fui apontador do setor dele. Grande amigo. O grande. Aí a gerência chegou e me disse... Barriga. Exatamente. Chegou e me disse: Flávio, o senhor retornou, coisa e tal, vai ter retornado. Olha, eu não recuo de onde eu estou. Posição extremamente difícil de tomar, ninguém me orientou, veio espontâneo. E vamos fazer o seguinte: eu não tinha nada de emprego, não tinha mesmo. E vamos fazer o seguinte: eu peço demissão, não tem problema. Mas eu recuar, não recuo. Que ano era isso? 78? Por aí, em torno disso. Talvez um pouquinho antes. 78 por aí. Aí, dizer, não, então vamos a outro lugar para ti, em outro setor, coisa e tal. Aí nós tivemos toda uma preparação, com curso, inclusive, em São Paulo. Era um setor top da Venax, digamos assim. E nós, depois de um período de aprendizagem, de estudar muito, de fazer curso, coisa e tal, nós assumimos esse posto. Né? Então, nós tivemos uma carreira muito boa, mas sempre contando, o Ayrton, com colaboração de quem estava gerenciando, dos diretores da empresa, que olhavam para quem realmente... Até que ano tu ficou na Venax? Eu fiquei até a falência da Venax em agosto de 82. A Venax, ela foi talvez a maior empresa de Venâncio, né? Quando ela entrou em concordata, acho no início dos anos 80. 82. A Venax, na verdade, ela mereceria até um capítulo especial em qualquer história, né? Na industrialização de Venâncio, especialmente quando se fala em polo metal mecânico, né? E dali não só da família Campos saiu a empresa Fundimig, em Minas Gerais, onde foram o Fábio, o Braulio, o Marcelo. Depois o Marcelo voltou para a Venâncio e hoje é proprietário da Metalúrgica Venâncio. Uma grande empresa. Que é uma grande empresa. Mas também inspirou pessoas que foram, o Ernick Kunkel, que foi para a Rubra, que hoje é Refrimate, né? A Clima também, que é uma empresa, né, que teve origem ali na família Kunkel. Então, a Venax pode dizer-se que foi a mãe do setor metal mecânico, porque não só criou uma vocação no município, mas também a qualificação de mão de obra. Isso é um detalhe muito importante que o Flávio fala, né, dos colaboradores da Venax se qualificarem, é que permitiu hoje que houvesse essa expansão. Para te ter uma ideia, Flávio, em 2016, hoje eu não tenho bem esse número, mas eram 52 metalúrgicas em Venâncio, né? Claro,
ando contando junto com a Fundição, com a Faires, com a Fundição Vares, que são entre as 5 maiores, né? Mas o ramo ele ficou extremamente desenvolvido e é um pilar essencial hoje para a economia de Venâncio Aires, né? Bom, saiu da Venax e foi para onde? Bom, aí um período muito difícil. Na época minhas filhas tinham nascido, recém-nascidas, gêmeas, sem emprego, sem dinheiro. Aí eu fui convidado para ir para Caxias do Sul, uma empresa de fogões industriais e a lenha. Eu fui para lá em 82 e Caxias... Triquês? Oi? Como era o nome? Era do Grupo Granzotto, eu trabalhava na Piros, eram 8 empresas, e dessas, o proprietário, na verdade, tinha 3 sócios, eles tinham 8 empresas. Tá? E isso foi extremamente importante para nós. Nós fomos para lá, primeiramente, para trabalhar na esmaltagem, fui como encarregado da esmaltaria. Depois de um ano e alguma coisa, 1 ano e meio, eu fui galgado à gerência da fábrica. Nós tivemos essa sorte também. E lá nós aprendemos muito. Eu sou muito grato ao Granzotto, ao pessoal de Caxias. Eu vou dizer uma coisa agora que eu acho que nunca comentei contigo nem com os nossos ouvintes. Caxias me proporcionou a primeira viagem de avião. Caxias me proporcionou meu passaporte, a primeira viagem internacional. Aí vocês podem estar pensando, pô, mas o Flávio está fazendo tão pouco. Verdade, mas para mim era muito, porque não tinha nada, era muito. Tá? Então, eu tive... Foi posterior a trabalho. A trabalho, sempre a trabalho. Sempre a trabalho. Ele tinha uma forma de comandar o grupo dele que até então eu não tinha conhecido. E para nós foi muito importante isso. Ele não costumava pegar dinheiro de uma empresa que estava bem e colocar na outra que estava mais ou menos ruim. Cada uma tinha que ter vida própria, cada um tinha que dar o seu resultado. Tinha que prosperar com as forças dele mesmo. Isso aí proporcionou para nós conhecer muita gente, abriu um leque de conhecimentos a nível de Brasil e, por que não, até exterior. E hoje nós temos reflexo daquela época, daquele tempo, nós temos grandes clientes em Caxias do Sul. É um polo metalúrgico muito grande. Maior do Rio Grande, né? Maior do Rio Grande, creio que é o segundo, terceiro do Brasil, deve ser, entre os maiores do Brasil. E nós tivemos essa oportunidade. Eu vou voltar ao passado que eu estava falando recente para ti agora há pouco, e para os ouvintes, tá? Da sorte que a gente teve, de ter esse convívio, de ter esse aprendizado com pessoas que nos mostraram o caminho. Lá em Caxias, tu trabalhaste só nessa empresa? Só nessa empresa. Aqui na Venax também é importante eu ressaltar isso aí, doutor. Eu tive engenheiros, o Ivanor Lovato, por exemplo. Pessoa espetacular, que me mostrou, me deu o norte. O Eduardo Bidoni. Pessoas que eu não posso esquecer. Eu vou levar para a eternidade, tá? O que eles me proporcionaram. Então... Conhecimento técnico. Muito, muito. Ensinaram muito, mostravam o caminho. Ó, isso aqui está errado, tem que ir por aqui, coisa e tal. Eu sou muito grato a muita gente. Muita gente me ajudou. E nós não costumamos a esquecer de quem nos ajudou uma época. Ficou em Caxias até que ano? Eu fiquei até de 82 a 88. Aí nós fomos convidados para trabalhar na Atlas, em Pato Branco, no Paraná. Hoje é a maior empresa de fogões a lenha e a gás do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o ano que passou, eles montaram 1.500.000 e poucos fogões num ano. É uma coisa extraordinária. Na época que a gente foi para lá tinha 800 funcionários, mais ou menos.
Hoje deve ter uns 1.500, alguma coisa dessa. É uma coisa de outro planeta, digamos assim. Eu tive lá uns tempo atrás e fiquei impressionado com o crescimento da empresa. Tá? Uma empresa muito grande. Também aprendemos muito com eles. E aí nós ficamos 3 anos trabalhando lá. Uma cidade também de alto nível, que cresce. Foi sozinho? Foi com algum colega? Foi com Eu fui sozinho, depois levei algumas pessoas para lá. Quando nós fomos para lá, eles só fabricavam fogão a lenha. E quando nós fomos, eles começaram a desenvolver fogão a gás. Então nós levamos algumas pessoas aqui de Venâncio com experiência para lá. Tá? Então nós ficamos 3 anos e alguma coisa, aí eu recebi o convite para retornar para Caxias do Sul de novo, para a mesma empresa. Nós retornamos, tá? E trabalhamos por mais 4 anos aproximadamente. E aí chega um momento da vida da gente que nós temos que tomar uma decisão. Aí eu pensei, eu vou colocar alguma coisa. A gente sempre acha quem está preparado para uma tarefa dessa para a gente executar. Não é fácil. Tá? A grande maioria de quem empreende, ele sucumbe. Poucos triunfam. Poucos. E assim como nós, a gente guardou algum dinheiro, fez uma pequena poupança, coisa e tal. Nós entendíamos que poderia começar um empreendimento. Começar um empreendimento. Aí eu comecei a negociar com uma empresa de gás. Tá? E eu estava construindo na época em Venâncio Aires. E sempre uma construção, doutor, a gente gasta mais, principalmente quando a gente não tem muito conhecimento. Você fez uma casa? Uma casa. Deixa eu interromper um pouquinho, depois nós vamos voltar aqui no Paraná, aqui uma falha minha. O Flávio Biner, de 63 anos. 65. 65 anos, casado. Casado. E com 2 filhas? Isso. 2 filhas. 2 filhas. Só para nós contextualizar. Okay. E com que idade tu já começou a construir aqui e pensando em vir? 40 anos, 40 e poucos por aí. Isso é bom para quem está nos acompanhando, Sim. especialmente os mais jovens. Nunca é tarde para começar um negócio. Exatamente. 38 anos por aí, em torno disso. Eu não tenho bem certo o período. Tá? Aí nós viemos para cá e fomos convidados a trabalhar na fundição, que na época eram de 3 sócios, um aqui de Venâncio, outro de Minas e outro de Lajeado. Aí eu disse, olha, nós vamos trabalhar, eu posso trabalhar meio turno, né? E depois eu vou, como eu estava entabulando já esse negócio da revenda de gás, e depois eu dou um jeito de... Aí começamos a trabalhar, coisa e tal, aí 2 meses depois, 3, eles chegaram para mim e disseram, Flávio, não quer nos comprar a fundição? Olha, eu não tenho dinheiro. Mas nós financiamos, coisa e tal. Tinha 13 funcionários na época. Aí eu falei com um rapaz, que era meu colega lá em Caxias. Eu me desfiz de um imóvel que eu tinha. Ele entrou com dinheiro também. Nós damos uma entrada no empreendimento e parcelamos o restante. Não sei em quantas vezes, coisa e tal. E a empresa começou a crescer. Começou a crescer. Eu sempre dizia, olha, nós não queremos passar de 40 funcionários. Que ano era isso, mais ou menos? 93. Né? E aí foi a 20, foi a 30. Bom, aí não parou mais. Aí começamos. E uma coisa que eu sempre tive comigo, e ninguém me ensinou, não. Foi uma coisa que foi de ter o nosso produto próprio e somente vender o excedente, procurar em terceiros o excedente. E assim nós fizemos. Depois
Isso, a empresa começou a crescer, nós começamos, aí depois adquirimos em 2005, 95 mais ou menos, depois de 2 anos, nós trabalhávamos com uma empresa aí de Porto Alegre, onde houve um racha muito grande entre os 2 sócios, e um dos sócios quis vender para nós a linha de bombas de garimpo e irrigação. Negociamos com eles também parceladamente, uma coisa de pai para filho. A gente já fundia alguma coisa para eles. Então, onde é que foi o nosso grande lance, digamos assim? Alavancou muito a empresa. E ela foi crescendo e foi vindo os problemas, mesmo a gente sempre acha que a gente é experiente o bastante, né? Mas não, a gente tem, o dia a dia nos ensina muito. Eu me recordo que chegamos ao ano 2005 com grande dificuldade, muito grande, quase fomos à falência. E quando falta o dinheiro, doutor, as desavenças vêm junto, né? E nós acabamos dissolvendo a sociedade. E desse momento em diante, nós ficou a empresa comigo, nós indenizamos a parte do meu sócio e nós resolvemos profissionalizar a empresa. Foi o grande lance que nós tivemos e dali em diante ela começou a crescer, a se desenvolver, coisa e tal. E nessa compra que nós tivemos, dessa empresa de Porto Alegre, inclusive veio com uma exportação junto, eu nunca tinha exportado aqui por Venâncio. Então veio com toda uma clientela já de longos anos. O boom, né, a explosão da empresa foi a partir de 2006, nos últimos 15 anos. Sabe, Flávio, aqui em Venâncio, a gente conversa muito com os amigos, todo mundo sabe do potencial industrial, mas muitas vezes as pessoas desconhecem o que é fabricar aqui, que é muita coisa. A Fundição Vaires, assim, quais são os produtos que ela faz? Bom, tem a linha doméstica, que é a linha de panelas, fogões. Panela de ferro. Panela de ferro. Famosa panela de ferro. Exatamente. Que já tem tradição e é reconhecida. Exatamente. Nós exportamos, inclusive. A melhor que tem para uma galinhada. É muito boa, realmente muito boa. Chapas de fogões, a gente fabrica muita peça para fogão a lenha, muita peça para fogão a gás. Fornece para os... Todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. O nosso carro forte é bomba de garimpo e irrigação. Peças para caminhões, peças agrícolas, para todos. Ferro fundido. Tudo ferro fundido. Tá? Para todos os setores a gente funde. Tá? A gente funde, cresceu muito, como eu falei. E nós temos uma clientela muito diversificada. Como é que tu chegou nesse espectro tão grande de clientes? Quando incorporou essas outras empresas, tu conseguiste trazer junto o cliente? Também, mas foi quando nós profissionalizamos. Aí nós trouxemos pessoas que já tinham contato com grandes empresas, com grandes... em todo o Brasil e fora também. Então, essas pessoas já trouxeram os clientes e nós nos preparamos para recebê-los. Investimos. Tá? A gente tem dito para o pessoal que nós não temos dinheiro, mas temos muita coragem. Tá? A gente investe bastante dentro da nossa possibilidade e estamos satisfeitos. Qual é o produto que tu exporta mais? Bombas de garimpo e irrigação. E para quais países? Toda a América do Sul, para os árabes exportamos, para a África alguma coisa. Então, e está em alta, especialmente irrigação. Sim, está em alta, está em alta. É um bom momento, está sendo um ano muito bom e esperamos que continue. Estamos nos preparando para o ano que vem, para
crescer mais ainda, a nossa meta é crescer 50%, é um número bastante audacioso, mas nós estamos preparando... Quando tem uma alta do dólar, sempre é bom para o exportador, né? Sempre. Mas também uma empresa sempre tem alguns componentes que são importados, né? Então, é bom para exportar, mas é ruim para importar. Nós não trabalhamos basicamente com importação, nós temos alguns produtos que são importados, mas a Fire só exporta e não importa. Nós não importamos, até hoje não importamos nada. Importa e revende? Não, nós compramos de quem importa. Tá. Compramos de quem importa e nós não... Isso sobe o preço também um pouco quando é uma alta? Ele oscila, depende do mercado. Por exemplo, agora o mercado ele está extremamente complicado, tá? Com essa pandemia que houve. Essa parada, digamos assim, que houve, isso aí desregulou o mercado. Então, nós estamos num período de muita cautela. A gente tem dito que é um carro de Fórmula 1 com pouca gasolina e o pneu, né, quase com problema. Então, tem que trazer com muito cuidado. Tá? E é um momento de cautela que nós estamos passando. Tem algum familiar que trabalha contigo? Tenho, já tive bem mais. Tá? E nós também, é um cuidado que nós estamos tendo de... E na linha direta, tu tens a tua filha? Direta, minha filha. Minha filha é linha direta. Eu tenho poucos que trabalham dentro da fábrica, né? Mas os proprietários são nós e a minha filha. Tá certo. O Flávio Benert, além de toda essa responsabilidade em conduzir essa empresa com mais de 400 funcionários, ele sempre teve também uma dedicação muito grande às questões de interesses do município. Tanto esportiva, como ele falou agora, né, na direção do Guarani, né, como também comunitária. Desde que eu conheço o Flávio, ele trabalha nessa área. Ele foi presidente do Concepro, é o presidente do Conselho da Comunidade, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe. O Flávio, ele tem uma sensibilidade social e talvez foi o empresário que mais empregou pessoas do bairro Batiste em períodos assim, onde às vezes as pessoas tinham dificuldade de conseguir emprego. Sim. Né? Tu deu a oportunidade. Claro. Muitos continuaram. Sim. Então, tem gente até hoje que está ali. Muito. Nós... a gente parte de um princípio, doutor, que o trabalho dignifica a pessoa. Então, nós entendemos que tem que dar oportunidade, tem que dar a segunda chance para a pessoa. Acho que todos nós merecemos uma segunda chance. Nós temos alguns exemplos espetaculares nesse sentido. E nós somos totalmente a favor de quem trabalha. Às vezes a gente comenta... Às vezes não soa bem nos tímpanos das pessoas, mas nem todo mundo quer trabalhar. Tem gente que não quer fazer o quê? Não tem vocação para o trabalho. Tá? E eu tenho dito outra coisa. Não trabalha em Venâncio quem não quer. Não tenho um emprego que eu gostaria de ter. Ok? Vamos fazer outra coisa até achar esse emprego, até galgar esse emprego. A semana mesmo nós estamos atrás de pedreiros. Vários não se encontram. Hoje tivemos uma reunião longa. Nós temos um período agora, final de ano, de muito trabalho, que vamos precisar terceirizar. E não tem. Não se acha. Tá? Então, a gente vê pessoas que a gente conversa, pessoal do interior, pessoal para colher fumo, é uma dificuldade, que é um pedreiro não tem. Então, Venâncio é uma cidade... Né? Fazer o quê? Mas tem gente que não quer. Tá? E nós temos que respeitar quem não quer trabalhar. E a gente sabe que tem muitas vagas. É evidente que tem empresas que têm vagas e também tem pessoas que têm, às vezes, até curso superior e não têm, né, e não conseguem um trabalho. Mas, como disse o Flávio, às vezes pode começar
numa posição inferior ou intermediária, até se conseguir, né? Nós estamos enfrentando um problema, quer dizer, as indústrias, é a mão de obra qualificada. Está muito difícil. Tá? O pessoal que é bom está colocado. Nós importamos o pessoal, para você ter uma ideia, e os ouvintes, nós temos pessoas de Paraná, Santa Catarina, muitos, São Paulo. Ainda falta soldador. Quando eu estive quando eu fui prefeito, nós fizemos um levantamento junto às empresas de quais as necessidades. E faltava soldador, faltava fresador, faltava torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Continua faltando. Bem, né? E aí naquele período foi desenvolvido uma série de cursos, né, em todas as áreas, e inclusive nessas, que até proporcionou bastante a expansão das empresas. É o momento também, então, de se qualificar de novo nessa área. O que nós estamos fazendo... A bola está picando. A bola está picando. O que nós estamos fazendo, inclusive ano passado a gente fez um curso muito caro, muito oneroso, para 14 funcionários. Tá? Nós estamos preparando, dentro da função, para que essas pessoas galguem um setor melhor para eles, um cargo. Toda pessoa que entra, como me proporcionaram no passado essa condição, eu narrei há pouco, tá? Eu vim lá de baixo, coisa e tal. Nós proporcionamos a quem trabalha na Fares também. Quando a pessoa está fazendo a integração, o pessoal da RH falam, olha, aqui todos podem chegar a um cargo de gerência, alguma coisa, depende somente da pessoa. Tanto que a maioria dos encarregados que nós temos, coisa e tal, vieram de baixo. Então a gente proporciona isso aí, a gente tem espaço, dá esse espaço para crescimento, eu acho que é fundamental numa empresa. Há poucos dias ainda nós tivemos uma reengenharia interna e eu disse para eles, quando nós estávamos conversando, que foi a maior mudança que já existiu na Fares, foi há poucos dias, questão de um mês atrás, mais ou menos, muitas pessoas jovens ocupando cargos que foram criados, Eu acho que isso é fundamental, que a gente dê esperança para uma pessoa que quer realmente triunfar na vida dela. Que legal. A gente não conversa muito sobre política aqui, Flávio, também a gente cuida para não despertar paixões, mas uma curiosidade, até no campo internacional. Como tu és uma pessoa assim, que viajou muito pela América do Sul, tu é uma pessoa que conheceu a Venezuela antes e depois da dupla Chávez e Maduro. A diferença é muito grande? A Venezuela era o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Era um país, até 25 anos atrás, muito rico, muito... Quando o Chávez assumiu, o que ele fez? O grande sonho do Chávez foi fazer o cooperativismo. Acabou com as empresas que tinha. Socialismo latino-americano. Socialismo. Então ele sonhou em fazer pequenas empresas onde todo mundo era dono, coisa tal, aquela história. O que aconteceu? Deixou um país... Inclusive, nós hoje temos vários venezuelanos trabalhando conosco, bons profissionais. Tá? O que ele acabou fazendo com o país dele? Levou a miséria, extinguiu as empresas, a gente anda quilômetros e quilômetros sem encontrar uma lavoura, sem encontrar uma criação de gado, coisa desse gênero. É um país paupérrimo que hoje o pessoal, infelizmente, é uma pena, é uma lástima. O pessoal estão vivendo na verdadeira miséria. Com o recurso do petróleo naquele período, importavam bastante alimentos, não produziam. Exatamente. Sucateou a estatal do petróleo, produziu menos, caiu o preço do barril, né? Exatamente. E a miséria se espalhou. Uma pena. E agora continua com Maduro? Com o Maduro, infelizmente. Então, todo mundo sabe, olha os jornais, leem jornais, olha a televisão, olham televisão, nós olhamos.
o grande milhares e milhares de pessoas saindo do seu país. Pessoas que chegaram aqui em Venâncio Aires, por exemplo, sem dinheiro, com fome, sem um lar, sem um lugar para dormir. Tá? Então, Venâncio é uma cidade acolhedora, então muita gente acolheu, nós acolhemos também, os funcionários acolheram esse pessoal e hoje eles convivem conosco. Quantos venezuelanos tem? Eu acredito que em torno de 10, 12, por aí, acredito que em torno disso. Tá? A tua empresa, mas deve ter mais de 50 empregados hoje em Venâncio. Ah, com certeza, com certeza. E bons profissionais, tá? Então, uma lástima, a gente só lastima. Era um país que era para continuar distribuindo renda para a população e hoje distribui miséria. A tua participação no CONCEPRO, tu fostes presidente do CONCEPRO por muitos anos, que o CONCEPRO é o Conselho de Segurança do município. Do município. Antes do CONCEPRO, tu já tinha tido alguma atividade? Eu acho que tu participava dos Amigos da Brigada também? Não, na verdade não. Os CONCEPRO, eu entrei no CONCEPRO, não me recordo que ano foi. Aí tive por muitos anos, depois eu assumi e fiquei por 5 anos até o ano passado. Me recordo quando surgiu a pandemia, naquela semana era para nós fazer a transição. A sucessão. E aí com a pandemia nós resolvemos, foi solicitado e nós continuamos até este ano. Um período muito bom, nós temos um grupo espetacular, né? E o CONCEPRO, para quem está nos acompanhando, entender um pouco, comprou veículos para a Polícia Civil, para a Brigada, comprou gasolina para os carros não ficar parados, fez um serviço que muitas vezes, não se sabe, deixou de interromper a prestação de serviço pública na área da segurança. Manteve isso. Talvez não fosse o ideal não precisar do CONCEPRO se o Estado, quando eu digo Estado, é o país, a União e o município, conseguisse suprir isso. E ainda há muitas necessidades. Mas se não tivesse o CONCEPRO, a cobra ia fumar, né? Isso há muitos anos, a gente só vem aprimorando, agora é o Dieter, o presidente, aliás, está fazendo um trabalho espetacular, não esperava outra coisa dele. Aqui em Venâncio não existe carro do CONCEPRO num canto, atirado, com problema, não. Todos limpos, funcionando perfeitamente. Você faz a manutenção também? Manutenção, o Beto Ramos faz isso é importante, gratuitamente a mão de obra. Ele faz um trabalho há muitos anos, eu acho que é bom a gente falar o nome das pessoas, eu acho que merece. E carros limpos, organizados, tem uma lâmpada queimada, não só nos carros, uma fechadura para nós, o CONCEPRO lá conserta. Tá? A Brigada Venâncio Aires tem feito um trabalho muito bom, excepcional, eu diria, tá? Diante de todas as condições, com carros potentes, com armamento, enfim, nós partimos do princípio, se alguém quer cobrar de uma pessoa, que dê condições de trabalho. Tá? E a Brigada Militar tem essas condições, felizmente. O CONCEPRO ajuda a Polícia Civil também? Alguma coisa, também. Também. A SUSEP também. Alguma coisa a Polícia Estadual também. A questão ali do presídio, como é que está aquela questão ali do saneamento, do esgoto do presídio, ainda tem esse problema? Há poucos dias falava com o promotor, com o Dr. Rui Porto, e ele disse que está bem mais ameno. Ainda tem coisas por fazer. Flávio, eu vou ler aqui o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Ok. A Regiane Schwinn, o Valdir Vermouth, Cláudio Mu, Mara Capão, a Lourdes Rosa, a Regina Mid, todos eles dando boa noite, a Odete Ferreira, Rolando Stertz, Rudolf Goldman, lá de Gramado, Arci Pereira, a Vera Benck, a Miriam Ferrari, a Noemi Norma Ferrari,
o Elton Ben, o Elton John, nosso amigo, né? Acho que o Grêmio ganhou, se o Elton está olhando, né? Tá acompanhando. Acho que o Grêmio ganhou, né? Você está aqui certamente, ele está feliz. A Maria Barden, Luiz Carlos da Rosa, a Odete Ferreira, o Arthur José Alves, Abel Bibiano, Robson Bibiano, Marconi Klaff, Dalmo Maia, olha aqui o Marconi, grande empresário, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Dalmo Maia, baita entrevista, a Paty Silva, a RH Vaires, um parceiro da EMEI Pingo de Gente, no bairro Batista, há 13 anos, sempre ajudando, e também com o projeto de reflorestamento da escola. A Claudete Rodrigues, a Caroline Binert, dando aqui os parabéns, também conhecido. Um abraço para minha filha e a todos os ouvintes. E o Gilson Roberto Cruz, o Dicão. Nós estamos falando aqui nessa questão social do conserto, mas agora tu está assumindo um outro desafio, porque eu acho importante isso, porque o Flávio, em todas as passagens que ele teve nessas entidades do município, ele sempre teve disposição de, quando chamado, aceitar de novo. E agora, na sucessão do Conselho da Comunidade, que é um órgão acessório também do Judiciário, fosse desafiado e aceitou? Nós partimos do princípio, como a gente tem a empresa aqui em Venâncio, nós temos que retribuir um pouco do nosso tempo para a comunidade. Eu me recordo desde que nós entramos no Rotary há muitos anos atrás, hoje infelizmente não faço mais parte, a gente não tem mais esse tempo disponível. A gente faz muita amizade com quem a gente convidou as pessoas para trabalharem conosco, e a gente acaba saindo da presidência ou de uma função mais elevada, digamos assim, e depois aquela pessoa que nós convidamos nos convida para trabalhar com ele. Às vezes que é muito difícil dizer não. Então, quando nós fomos procurados pelas pessoas do fórum, nós conversamos. Foi o doutor João, o Pedro Rui? O Pedro Rui, o Jarbas tinha falado comigo também, o doutor João, na verdade, a gente tem um bom trânsito desde o Concepro com o pessoal do fórum, com o pessoal do judiciário. Então, nós entendemos que a gente poderia contribuir, sim. Na verdade, a cada 45 dias por 1 hora. Então, enfim, essa 1 hora não vai... Nós pretendemos fazer um trabalho... Também tem que gerenciar alguns recursos, para distribuir, conforme as necessidades. Sim. E basicamente, Ayrton, nós entendemos, há pouco nós falamos que toda pessoa merece ter a segunda chance. Nós temos, e eu narrei isso várias vezes para o pessoal, eu disse agora há pouco ainda, que eu acho que o ser humano tem que trabalhar, independente se é homem ou se é mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu não falei contigo, apesar de ter conversado contigo no fim de semana. A minha filha, que é defensora pública, ficou impressionada com o teu jeito e o teu pensamento em relação de recuperar as pessoas, de dar uma oportunidade. Eu disse, olha, Luciano, eu conheço o Flávio, mas que bom que tu que é jovem aí, tenha esse conhecimento e essa visão de que como tem pessoas na comunidade, que elas são bem intencionadas e fazem parte na construção de um coletivo melhor. Verdade. Então, a gente parte daquele princípio que a pessoa... Nós temos vários exemplos de pessoas... Agora à noite a gente conversava na empresa ainda, de um funcionário que trabalha comigo há muitos anos. Ele passou por grandes problemas com droga, coisa e tal, e é um exemplo de funcionário, uma pessoa espetacular, ele tem um cargo dentro da empresa de alta confiança nossa. E não só ele, quando eu trabalhava em Caxias, eu sempre comentei com o pessoal, eu trabalhei com homicídio, trabalhou por 3 anos conosco,
Eu nunca me esqueço, foi uma coisa muito marcante para nós, quando meu diretor chegou e disse: Flávio, a semana vai começar conosco um homicídio. Então, no primeiro momento, choca. Não, nem todo mundo que mata é bandido. Às vezes, tu vai defender a tua filha, a tua família, coisa e tal. Normal. Tá? Então, é bandido? Não, não é. Às vezes foi para circunstâncias, coisa e tal. Foi um exemplo de funcionário. Exemplo. Depois disso, eu tive mais aqui já em Venâncio, mais 2 que estavam no regime fechado, trabalharam conosco também. E hoje, nós temos 400, em torno de 400 funcionários. Tem um que é homicida, só eu sei. Quando eu fui contratá-lo, ele disse: Flávio, tá bom, mas tu vai trabalhar comigo. Faz em 2 anos e meio aproximadamente. Ele falou: eu matei uma pessoa. Sim. Aí eu perguntei por que foi, de que forma foi. Tá? Pessoal, assim, aí eu te ouvi, é uma pessoa sensacional. Tá? Nunca faltou um segundo. É um exemplo de trabalhador. Aí eu fico pensando... Ele não põe em risco a segurança de ninguém, aquilo foi um fato isolado. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. São coisas formidáveis desse pessoal. Então, como eu não vou ser a favor? Agora, tem gente, eu falei há pouco, e o Flávio está dizendo que o pessoal... Não, tem uns que não querem trabalhar. Tem uns que querem, tem uns que querem a segunda chance. Então, vamos dar. Vamos acertar todos? Não, claro que não. Tá? Mas acertando um percentual, já é alguma coisa. Então, é esse o trabalho que a gente quer fazer junto com o Conselho da Comunidade. Tá? E dá esse exemplo também. Dá esse exemplo. Inclusive, eu propus, eu vou dizer isso no ar aqui, eu propus, olha, se quiserem, eu sirvo como cobaia, não tem problema nenhum. Sirvo como cobaia. Olha, tem muita gente que estão lá no presídio, estão lá... Mas que pode, tem recuperação. Exatamente, vamos analisar, vamos olhar qual é o crime dele, o que ele fez. Tá? Eu acho que carece de uma análise do pessoal competente junto conosco. Eu acho que o empresário Flávio Binet está dando um testemunho muito importante quando se fala na ressocialização do preso. Né? Claro que tem criminoso que não tem cura. E esse tem que ficar preso ou ficar na prisão perpétua. Mas uns, né, que não só eles podem se socializar, como eles podem ainda ajudar a sociedade, eles podem acrescentar, eles podem colaborar com eles, com a sua família, né, e com a comunidade. Claro. Muito importante esse depoimento, Flávio. Antes de nós encerrarmos aqui, eu queria entrar num campo. O Flávio é um empresário muito atilado, assim, muito antenado nas questões internacionais. Ele produz, né, ele vende internamente, mas também ele é um exportador. O mundo está um pouco assim se equilibrando e avaliando a questão do poder da China, né, Flávio? Né? Como é que nós vamos lidar com isso? Deveria haver uma união nacional, uma união de mais países? Não é que deter o crescimento da China. A China vai se desenvolver, é um país enriquecido. Mas o Brasil também tem que manter a sua independência e a sua soberania. Né? Não podemos depender demais da China, né? Eu vejo um problema muito sério. Nós, há uns tempos atrás, as empresas do Brasil mandando fazer seus produtos na China e voltando. Exportando emprego. Exportando emprego. Tem empresas que sucumbiram. Por quê? Quando eles viram, os chineses estavam mandando para cá os mesmos produtos, só com a marca dos chineses. Quer dizer, com toda a tecnologia... As entregamos de mão beijada. Hoje, insumos, por exemplo, agrícola, 80% é importado, tá? E 20% é aqui do Brasil. É muito pouco. Então, o que está acontecendo? O pessoal, nós temos produto de fundição também, que é feito na China. O pessoal, além de aumentar o preço, uma coisa faraônica, estão segurando ainda. Tá? Quer dizer, não estão exportando para nós. Então, a gente vê com grande cautela, com grande preocupação, o nosso futuro. Esse é um debate que vai ter que envolver empresários, né, gestores públicos e privados, né,
os governos, e até uma discussão que a gente se aproxima da eleição, às vezes fica muito numa questão de troca de brigas, sem deixar de discutir o essencial, né, Flávio? É verdade, é verdade. Aí eu me lembro, tempo atrás, não faz tanto tempo assim, vou comprar o produto chinês que é barato, pessoal. Claro, nós temos uma carga tributária muito alta aqui no Brasil, evidente, isso aí nos causa bastante prejuízo. E eles lá, agora que no início o pessoal trabalhavam 15, 16 horas por dia, os chineses, sem direito a nada. A vantagem, entre aspas, que eles têm. São capitalistas nos negócios, mas são comunistas na política, exatamente, né? Na dureza. Isso aí. E daí eles levam a vantagem. Levam vantagem e nós ficamos à mercê desse pessoal. E não é só nós, né? É os Estados Unidos, é todo mundo ocidental, inclusive a Europa. Eu conversei com um empresário, que ele tem uma grande experiência no exterior sobre isso, sobre esse assunto, e ele me disse o seguinte: há 30 anos, 35 anos, aconteceu com o Japão. O Japão estava muito forte, e os Estados Unidos e a Europa resolveram se unir para dar um recado. Disse, olha, a gente quer que vocês fiquem ricos, que vocês desenvolvam, mas não pode tomar conta do mundo, né? Principalmente quando começou a invasão da indústria automobilística nos Estados Unidos. E tudo bem, é forte ainda, mas há uma relação de paridade assim, muito mais justa. E hoje a relação com a China está ficando injusta. A gente tem que ter cuidado, né, para não ter essa dependência total, né, Flávio? Realmente, muito preocupante. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas temos que estar muito atentos. O Flávio é um homem otimista? Eu sou otimista. Otimista. Acredito no Brasil, acredito nas pessoas. Sou muito otimista. Que coisa boa. Sou empreendedor, não tenho receio de empreender. Acredito sim, acredito sim. Vou deixar em aberto, se quiser fazer alguma colocação, deixar uma mensagem. Agradecer aos nossos espectadores, né? Agradecer o teu convite e dizer a eles, tá, que não tenham medo de empreender, tem que ter cautela, tem que conhecer o que vai fazer, esse é o princípio básico. Eu diria que tem pouco espaço para amador. Esse amador não interfere com dizer, a pessoa que não tem dinheiro. Não. A pessoa tem que saber o que vai fazer. Sabendo é difícil. Se não souber, eu não recomendo que faça. Mas tem espaço para todo mundo, o sol nasceu para todos e é essa a nossa mensagem. Em suma, o mundo não me deve nada, eu que devo ao mundo. Não tem... Que maravilha. Muito obrigado, Flávio, por ter aceito esse convite. Nós que agradecemos. Obrigado também, a todos vocês. Nos acompanham agora. Esse foi mais um Conexão. Espero que tenham gostado. Nas próximas semanas a gente está de volta aqui. Boa noite. Valeu.